conteúdo da nossa aula será Constituição Federal e CLT, legislação sobre acidente do trabalho e a legislação do INSS e das normas brasileiras. Iniciando então com a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela já no seu artigo 6º, ela garante a todo cidadão a segurança no seu meio de vida. E, no seu artigo 7, que são os direitos sociais, ela garante redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, todos os trabalhadores têm direito a que seja reduzido os riscos de acidente de trabalho no local onde ele trabalha. Ainda no artigo 7º, no item 23, os trabalhadores têm direito a receber um adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. E no item 28, ele tem uma garantia de um seguro contra acidentes do trabalho. Ou seja, se ele se acidentar, ele continua recebendo o seu salário por esse seguro. Ainda no item 7º, artigo 33, esse artigo proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos. E, nas disposições transitórias da nossa Constituição, diz que fica vedada a dispensa arbitrária de pessoas que trabalhem como membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as CIPAs. Muito bem, vamos passar agora para a legislação sobre a engenharia de segurança do trabalho, específica para a parte de segurança do trabalho. A primeira lei importante é a Lei 7.410. Essa lei, ela cria a especialização de engenharia de segurança do trabalho. Ou seja, a partir dessa lei, ficou criado a profissão de engenheiro de segurança do trabalho. E o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, ele, através da resolução 359, ele regulamenta o exercício da profissão de engenheiro de segurança do trabalho. Então, desde 1991, é regulamentada essa profissão de engenheiro de segurança do trabalho. Vamos passar agora para a CLT. A CLT é a consolidação das leis do trabalho. Vamos ver a legislação sobre segurança do trabalho existente na CLT. A principal delas é a lista que existe das normas regulamentadoras, as chamadas NRs. Essas normas estão no capítulo 5, título 2 da CLT. E essas normas formam a base da legislação sobre segurança do trabalho. Então, inicialmente foram criadas, em 1978, 28 normas regulamentadoras. Ou seja, a partir de 78, todas as empresas foram obrigadas a cumprir 28 normas sobre segurança do trabalho. Vamos ver cada uma delas, então? Vamos lá. A primeira delas, a chamada norma regulamentadora número 1. É uma norma apenas burocrática. Ela diz como devem ser aplicadas essas normas, quem deve cumprir essas normas e quem deve fazer a inspeção das empresas se estão cumprindo ou não essas normas. A norma número 2, a chamada NR2, fala sobre inspeção prévia, ou seja, todas as empresas devem se adequar a essas normas e assim que elas estiverem adequadas, elas devem solicitar ao Ministério do Trabalho uma inspeção para verificar se a empresa está adequada ou não a essas normas. Todas as empresas novas que foram criadas a partir de 78, essas empresas, elas são obrigadas também a uma inspeção prévia antes delas iniciarem o trabalho.
A norma número 3 é sobre embargo e interdição. Se a empresa estiver operando e não estiver de acordo com as normas regulamentadoras, pode haver um embargo ou uma interdição na empresa. Só quem pode fazer isso é o delegado regional do trabalho. A norma número 4, a NR4, ela já começa a fazer modificações internas na empresa. Ela cria os chamados serviços especializados em engenharia e segurança do trabalho. Ou seja, ela obriga que as empresas contratem os 5 profissionais de segurança do trabalho. O engenheiro, o técnico, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem. São os 5 profissionais. Esses profissionais devem fazer parte do quadro de trabalhadores de uma empresa. Então, essa norma, ela exige que a empresa contrate esses profissionais, de acordo com o número de trabalhadores da empresa. Eu tenho aqui um quadro que mostra esse número, essa obrigação. Então, esse quadro ele tem, na primeira coluna, o grau de risco da empresa. Então, tem empresas de grau de risco baixo, que é o grau de risco 1, até o grau de risco 4. E aqui o número de empregados da empresa. Sabendo-se esses 2 dados, a gente tem aqui o número de profissionais que são obrigados a serem contratados por uma empresa. Por exemplo, se eu tiver uma empresa de grau 2 e essa empresa tiver 500 empregados, 501 empregados, ela é obrigada a ter um técnico de segurança no seu quadro. Obrigatoriamente um técnico de segurança. Nós vamos ver mais detalhes dessa norma na próxima aula. Tá? A NR5, norma regulamentadora número 5, ela estabelece que todas as empresas são obrigadas a promover e a manter uma comissão interna de prevenção de acidentes, a chamada CIPA. Então, todas as empresas são obrigadas a ter uma CIPA, a partir dessa norma que foi estabelecida em 1978. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente entra aqui com os dados sobre a empresa e aqui o número de elementos que formam a CIPA. Nós vamos ver mais detalhes também na próxima aula sobre esse assunto. A NR6, ela fala sobre equipamentos de proteção individual. Então, o Ministério do Trabalho elencou equipamentos de proteção para serem usados no Brasil. E esses equipamentos são obrigatórios no uso das empresas quando existe algum risco para o trabalhador. Por exemplo, se na empresa existe um ruído muito elevado, a empresa obrigatoriamente tem que usar protetores auditivos, para não ter problema da doença, perda auditiva induzida por ruído. A NR7, norma regulamentadora número 7, ela obriga que as empresas mantenham um programa de controle médico dos seus funcionários. Esse programa, então, são exames médicos feitos anualmente para verificar a saúde dos seus funcionários. A NR8, sobre edificações, são os quesitos básicos, mínimos, necessários para as edificações que compõem a empresa. Então, fala em iluminação, em ventilação, tá? Tipo de piso, tá? E outros dados, detalhes sobre a edificação que compõe a empresa. A NR9 fala sobre um programa de prevenção de riscos ambientais. O que é isso? Né? O que é isso? Toda empresa tem que fazer a previsão dos riscos que ocorrem na sua empresa e fazer um programa de prevenção desses riscos, para que esses riscos não aconteçam, não ocorram. Tá?
Esse é um programa anual chamado aí de PPRA. Norma número 10, sobre instalações elétricas. Então, foram criadas normas para os trabalhadores que operam com a parte de eletricidade, baixa e alta tensão. Norma número 11, transporte, movimentação e armazenagem de materiais. Então, as pessoas, os trabalhadores que trabalham transportando ou armazenando materiais. Existem normas para isso. NR12, norma regulamentadora número 12, sobre máquinas e equipamentos. Lembro que as máquinas e equipamentos são os elementos que mais causam acidentes. Então, existem todas normas para a fabricação de máquinas e equipamentos dentro do padrão de segurança. NR13, uma norma sobre caldeiras e vasos de pressão. Então, a caldeira é um equipamento perigoso, porque ele trabalha com vapor a alta pressão e a alta temperatura. Então, a pessoa que opera a caldeira e todos os funcionários que operam próximo a essa caldeira devem ter cuidados especiais. Essa norma mostra como que esses trabalhadores devem proceder. NR14, o mesmo acontece com fornos. É uma norma de como deve a empresa se adequar para a segurança dos trabalhadores que operam com fornos. NR15 é uma das mais polêmicas das NRs, porque ela diz que a empresa, em toda empresa que existe insalubridade, ou seja, existem agentes que atuam contra a saúde do trabalhador e podem levar a doenças, essas empresas são obrigadas a pagar um adicional de insalubridade aos trabalhadores. Então, ela é bastante polêmica, nós vamos ver detalhes dessa norma também. Esse adicional de insalubridade pode ser de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo. Então, todos os trabalhadores que estiverem sujeitos à insalubridade, ou seja, a agentes no local de trabalho que podem levar a ter uma doença, eles podem e devem receber esse adicional de insalubridade. A NR16 fala sobre atividades e operações perigosas, ou seja, é aquele trabalhador que trabalha em uma operação em que ele pode morrer de uma hora para outra. Correto? Então, por exemplo, o trabalhador que opera fios de alta tensão, fios ligados, né? O trabalhador que trabalha em altura, o trabalhador que trabalha com explosivos. Esses trabalhadores que têm essas atividades chamadas perigosas, eles recebem um adicional de 30% sobre o seu salário. A NR17 fala sobre ergonomia. Ergonomia é um assunto bastante moderno, né? Novo, é uma ciência nova. E essa NR17, então, trabalha sobre a pessoa que opera alguma máquina ou opera um computador ou opera algum equipamento e ela vai sofrer doenças por estar operando esse equipamento fora da posição correta. Tá? Existem 2 anexos nessa NR, sobre checkouts e sobre telemarketing, teleatendimento. A NR 18 fala sobre condições dos trabalhadores da construção civil. Tá? A construção civil hoje é o tipo de empreendimento que mais causa acidentes do trabalho. Então, essa norma é bastante importante. A NR19 fala sobre explosivos, trabalhadores que operam com explosivos. Todas as normas que regem esse tipo de trabalho.
A NR20 fala sobre líquidos combustíveis e inflamáveis. Trabalhadores que transportam e operam líquidos inflamáveis, combustíveis, de um modo geral. A NR21 fala sobre trabalho a céu aberto. Os trabalhadores que trabalham sob o sol, né, recebendo radiação direta do sol, esses trabalhadores têm também tem vários problemas e riscos de segurança, né? A NR22, segurança na saúde ocupacional na mineração. Então são os mineradores os operadores que trabalham em minas. NR23, essa é importante, né? Ela fala sobre a proteção contra incêndios. Então todas as providências que uma empresa deve ter na prevenção de incêndios. Então, hidrantes, exaustores, né, saídas de emergência, tudo bem? A NR24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. Então existe uma norma que fala sobre as condições sanitárias que devem existir nos locais de trabalho. A NR25 fala sobre os resíduos industriais, ou seja, as normas em que resíduos da produção industrial podem causar problemas na saúde dos empregados. A NR26 fala sobre sinalização de segurança, ou seja, toda empresa, ao uma pessoa entrar na empresa, ela precisa saber onde ela pode andar, e por isso tem a sinalização de solo, equipamentos de segurança que ela precisa usar, por isso tem, então, os símbolos e as indicações de placas e as pinturas. As máquinas são pintadas, as tubulações são todas pintadas, todas elas representando algum tipo de material. A NR27 é sobre o registro do técnico de segurança do trabalho, foi revogado essa NR. E a NR28 sobre como fazer a fiscalização dessas empresas e as penalidades que elas sofrem se elas não estiverem cumprindo essas normas. Tem toda a lista de penalidades. Essas 28 normas foram instaladas em 1978. Ou seja, a partir de 1978, todas as empresas foram obrigadas a cumprir essas 28 normas. Por isso que nós tivemos aquela redução drástica no número de acidentes. A queda no número de acidentes foi muito grande, em função dessa legislação que entrou em vigor. Correto? Depois disso, foram aparecendo outras normas. Então vamos ver essas novas normas que vieram após a implantação da portaria 3.214. Então vamos lá. Em 1997, apareceu então a NR29, que fala sobre trabalho portuário. O trabalho existente no porto, ele tem riscos maiores do que os trabalhos existentes nas indústrias. Então foi criada essa norma. A NR30 fala sobre segurança no trabalho aquaviário. Também, né, esse tipo de trabalho também exige mais riscos, tem mais riscos e exige uma maior proteção dos empregados. A NR31 fala sobre o risco em atividades rurais. Então, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, todo o problema que existe nas riscos existentes na atividade rural. A NR32 fala sobre a segurança na saúde do trabalho em serviços de saúde. Então, os riscos que ocorrem com trabalhadores que operam em serviços de saúde, por exemplo, hospitais, tá? Principalmente riscos de contaminação. A NR33 fala sobre a segurança em trabalhos com espaços confinados. Então, existem locais em que a pessoa tem que trabalhar onde falta iluminação,
falta ventilação, falta até às vezes oxigênio. Então esses trabalhos têm uma norma própria para a segurança desses trabalhadores. A NR34 fala sobre segurança na construção e reparação naval, que tem riscos próprios, e essa norma trata disso. A NR35 já é bem nova agora, de 2013, né? Fala sobre trabalho em altura, são os trabalhadores que trabalham a mais de 2 metros de altura, eles têm que ter uma proteção especial. E a NR36, que é a última delas, fala sobre segurança na saúde do trabalho em empresas de abate e processamento de carnes. É a última norma que foi aprovada pelo Ministério do Trabalho. Continuando ainda, essas são as normas, portanto, né, voltadas para a segurança do trabalho. Além dessas normas, existem as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe um grande número de normas sobre cada equipamento de proteção e técnicas para fazer o teste desses equipamentos. Esse site aqui da ABNT me mostra essas normas todas. Ainda normas do Ministério da Previdência Social. Existem 3 itens importantes que precisam ser colocados de forma especial sobre o Ministério da Previdência Social. Um deles é a norma para aposentadoria especial do Ministério. A outra é o PPP, como é conhecido, é o perfil proficiográfico previdenciário. E a outra norma é sobre o LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. São 3 normas importantes do Ministério da Previdência Social.